Boa tarde, Itapeva. Estamos começando aqui mais um programa sem censura. Hoje está aqui comigo ele, que é vereador pelo segundo mandato aqui na Câmara Municipal de Itapeva. Agora também relator de uma SEI. Acho que é a primeira SEI, né, que você pega a relatoria. Está aqui comigo hoje ele, o Ronaldo Coquinho. Tudo bom, Coquinho? Tudo bem, Matheus. Obrigado pela oportunidade aqui na casa, em nome da Terezinha. Eu estive aqui já conversando com ela e tô retornando. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui para conversar com a população, dizer como os trabalhos do Legislativo estão funcionando e falar um pouco da nossa trajetória enquanto vereador aqui em Itapeva, né? Não, eu que te agradeço, Coquinho, aí por ter topado vir, né? Sem medo. Tamo aí. Né? Pouco preocupado. Um pouquinho só. Não, é tranquilo. Aqui é o Matheus Paz e Amor aqui na rádio. Aqui é mais institucional. Depois na rede social eu faço um vídeo falando isso. Mas é importante, eu acredito que a gente que está na vida pública, essa troca, né, de usar todas as mídias, redes sociais, rádio, né, internet, é um momento que a população consegue conhecer um pouco mais do vereador, quais são as suas narrativas, suas bandeiras, seus trabalhos. Eu acredito que isso é muito bom para toda a população. Ele aproxima, né? Na verdade, a rede social, você pode reparar, o que o pessoal de rede social gosta é de ver a pessoa como ela é. Entendeu? É uma proximidade, eu acho, muito boa. Exatamente. Eu gosto. Mas, Coquinho, antes da gente começar, conta um pouco da sua história, de onde que você veio, o que te levou aí pra política, né? Eu sei um pouco ali da sua história, né? De quando eu acompanhei, né? Quando você era assessor, mas antes disso, o que levou você aí pra política? O que me levou é a luta de melhorias mesmo nos bairros de zona rural, né? Porque eu sou do distrito do Alto da Brancal. Mas antes de ser distrito, era um bairro que foi crescendo, né? A população do Alto da Brancal. E desde muito novo, eu falava dos grêmios estudantis da escola, era representante de sala. E a minha primeira eleição foi no meu primeiro trabalho, no posto de saúde. Para eu entrar no cargo de agente comunitário de saúde, precisava de uma votação. E daí os mais votados no bairro participavam de um processo seletivo para ser contratado. E aí eu já fui o mais votado lá no bairro. Então aí iniciou. Trabalhei por 7 anos como agente comunitário de saúde, fazendo as visitas domiciliares, levando, né, as E você já era enfermeiro, né? Não era ainda. Ah, depois que você se formou. Depois que eu me formei. E aí, com isso, comecei a participar das associações de moradores que lutavam pelas melhorias do bairro, né? Questão de segurança, Ela era a DECO saúde. na época, né? A DECO. Antes da DECO, existia a Associação de Amigos de Bairro. Aí teve também a associação Bezerra de Menezes, que eles tinham uma creche lá, que era o pai da Dona Ivete. Então, foi algumas associações. Eu participava para conhecer, aí depois eu fui membro, depois eu virei secretário, até que se tornei presidente por 2 mandatos. E nisso, na presidência da Associação de Moradores, eu comecei a participar das sessões de Câmara, quando a Câmara era lá no centro, em frente ao Correio. Ali perto do Correio. Participava lá, conversava com os vereadores, trazia as demandas, trazia os moradores nas sessões, marcava reuniões com os vereadores lá pro bairro. E em 2012, como eu vinha muito para a Câmara, fiquei conhecido, né, pelos vereadores. Então, o vereador Margarido, na época, me convidou para ser assessor dele. E perguntou se eu tinha pretensão de ser candidato a vereador. Eu falei, não, no momento não, eu quero apoiar, assim como os moradores também, um vereador que ganhe e ajude o nosso bairro, represente o nosso bairro. Então aí começou. Foi num posto de gasolina, hein, quando a gente conversou pela primeira vez. E aí ajudamos ele, em 2012 ele foi eleito, teve quase 200 votos no Alto da Brancal. Daí em 2016... fomos para a reeleição, eu já trabalhando no gabinete dele, em 2016, e ele dobrou essa votação, foi para mais de 300 votos lá no bairro e continuamos trabalhando. E aí, nesse período, a gente foi trabalhando até que, no momento que, um certo momento, ele dizia que não ia ser mais candidato, e eu comecei a conversar com as pessoas e colocando meu nome à disposição do partido e tudo mais. E aí, um ano antes das eleições, eu saí do gabinete. Naquela que ele achou que ia sair a prefeito, né? Exatamente. Ele tava com essa pretensão, com esse sonho. Com esse sonho. Por conta muito do trabalho dele, de
oposição naquela época, Sim. por causa da SEI. Do Cavani. Ele achou que ele tinha derrubado o Cavani e ele ganhava para prefeito, né? Exatamente. Foi em 2019, 18 e 19. E aí, então ele era muito ativo na parte de fiscalização, oposição, fazia esse trabalho e trazia para a tribuna, né? Então ele estava mesmo num auge, assim, ele estava muito bem falado. Inclusive nas pesquisas também estava contando ele, assim, um dos primeiros. Então, e aí eu acredito que nessa época eu saí do gabinete, saí quase um ano antes, né? E comecei a conversar com as pessoas, aí comecei a ter... era conhecido no Alto da Brancal, comecei também a ser mais conhecido aqui na cidade. Aí, graças a Deus deu Foi certo. Foi também para outros mandato, bairros, né? Na própria zona rural, né? Ali, Palmeirinha, né? Areia Branca, foi bastante conhecido na Areia Branca, aqui em Itapeva. E em 2020, daí participamos das eleições, tive 1.123 votos. Eu fui o terceiro do meu partido, que eu estava no Progressista, né? No PP. E então fiquei em quarto mais votado da cidade. Aí, agora nessa eleição de 2024... a gente foi reeleito, né? Isso prova que o nosso trabalho foi reconhecido pela população, né? Porque não é fácil, só quem passa mesmo pelo crivo de uma eleição sabe como é difícil, né? Das pessoas... Principalmente de vereador. Principalmente de vereador. Voto né, assim, eu falo vereador, né? Do legislativo. Voto do legislativo é o mais difícil que tem. Voto para prefeito é mais fácil do que voto para vereador. Porque você tem menos concorrente, na verdade, né? E assim, vereador, Quintapé mesmo é um absurdo, sai mais de 200 candidatos. Então assim, todo mundo tem um parente, um primo, um tio que está sendo candidato, né? Divide muito, dilui muito o voto. Dá briga nos grupos da família de WhatsApp. Sim, é verdade. Mas aí, daí em 2020, a gente se reelegeu e estamos aí, trabalhando agora aí. E assim, Coquinho, você que veio, né, que política, por mais que fale que é a representação do povo, né, para quem tá a tempo, como né, eu também acompanho, né, a tempo política, você também, a gente sabe que ela é uma coisa, não é bem assim, é poucas pessoas que entram ali realmente vindo, assim, do meio do povo, assim, né, que veio do povo ali e chegou. Normalmente é filho de alguém, é parente de alguém, é indicado por alguém no meio da política. O que você acha, assim, que foi a sua maior dificuldade, assim, no começo na política, assim, para ganhar a primeira eleição vindo do povo, sem ser dessa bolha política? Eu vejo que a maior dificuldade é quando você está do lado de fora, você imagina que quando você se torna vereador, tudo acontece muito rápido, né? E a população também cria essa expectativa. Mas quando você é eleito, né, num cargo eletivo, você é inserido aí no poder legislativo, aí que começa a política, porque você tem que fazer articulação junto com o poder executivo para poder atender os anseios da população. E aí, certas situações, por exemplo, de alguns projetos de lei, às vezes que você não apoia o executivo, ou que você não vota com o executivo, às vezes eles deixam o pedido que não é meu, da população. Sim. Mas eles enxergam o pedido do Coquinho, ou o pedido de um vereador de oposição, não vai ser atendido da mesma velocidade que um outro vereador da base é atendido. Sim. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que a dificuldade é essa. Você não ter uma independência de votar, às vezes, sem que o Poder Executivo não... Pese a mão em cima. Pese a mão, exatamente. Eu acho que é mais nesse sentido. Porque a minha família não tem nenhum político, né? Minha família é uma família humilde. A minha mãe faleceu faz 14 anos já. O meu pai era motorista, se aposentou na antiga fábrica Brancal, depois Lavrinhas. Fábrica que se diz é de Lajota, ou não? A fábrica Brancal era uma fábrica de cal. Ah, tá. Inclusive, o Alto da Brancal é o nome por conta dessa fábrica. Então, quando encerrou as atividades em década de 70, os funcionários pegaram o dinheiro do tempo de serviço e compraram um terreno lá no Alto da Brancal. Aí ficou o nome Alto da Brancal. Por isso que é o nome do Alto da Brancal. Então, meu pai era trabalhador de lá, meus avós. Então, sou nascido e criado lá do Alto da Brancal. E daí, em 1989, o prefeito prefeito Armandinho. E uma lei do Tarzan até, que se tornou distrito. 13 de dezembro de 1990 se tornou distrito. Além o Alto da Brancal, Guarizinho e Areia Branca são os distritos aqui da nossa cidade, né? Que são os bairros mais aglomerados, então foi crescendo com o tempo.
E aí estamos aí, né? Trazendo as demandas dos bairros, da zona rural e também da cidade, que as pessoas nos procuram, né? Não é assim, uma bandeira que você teve, né, que até começou antes, e acredito que também foi um dos pontos que te ajudou muito na reeleição, foi a questão do piso da enfermagem, né? Começou ainda no seu primeiro mandato, né, a luta, né, pelo piso. Foi. Foi, né? Agora só se cobra que seja implementado, né? Conta assim um pouco dessa questão do piso da enfermagem, como começou a luta, o desafio que foi com o Mário ouvir. Exatamente. O piso da enfermagem é uma luta de 30 anos dos profissionais da enfermagem que lutando pela sua valorização. Os enfermeiros, eles não tinham um salário base estabelecido, né, pelo Ministério da Saúde. Eles tinham um salário que era adequado de acordo com o trabalho deles, mas aí em 2022... A lei é 14.334, 2022. O então governo Bolsonaro já entrou com a lei, foi aprovado, com toda a organização do Corém São Paulo, que a gente foi até o Corém. Os órgãos de classe. O que é o Conselho Regional de Enfermagem. Teve manifestações aqui em Itapeva, eu participei delas. E com isso... se tornou uma grande movimentação, porque até então a enfermagem não era unida. Quando chegou esse projeto de valorização da classe, aí eles começaram a se unir. As manifestações em São Paulo... E esse piso, ele atinge os técnicos também de enfermagem ou não? Técnicos e auxiliares. Uhum. E aí eu comecei a participar, porque eu tenho também a formação de técnico de enfermagem, né? Que eu trabalhei na Santa Casa 2 anos como técnico. Então eu sei como eles trabalham lá na assistência, entendeu? No serviço Conhece público, o dia a dia, né? na Santa Casa, a gente participou também nas unidades básicas, então a gente sabe o dia a dia. E sem a enfermagem, não estabelece uma saúde pública de qualidade, porque tudo passa pela enfermagem, desde a sua entrada no serviço público, na triagem, sinais vitais, até chegar para o médico realizar a sua receita. E lá na Santa Casa, por exemplo, é os enfermeiros que fazem os curativos, que fazem as punções, é os enfermeiros que fazem a parte de limpeza, também leito, banho de leito, tem muita coisa. As enfermeiras padrões também, que tem algumas que podem até fazer parto, né? Sim. Então, os auxiliares e os técnicos, eles ainda estão na luta para conseguir o piso na sua integralidade, na sua base. Isso que é a luta que está ainda tramitando no Congresso Nacional. Por quê? Quando foi aprovado em 2022, alguns municípios começaram a já pagar o piso, falando assim, não, vai ser aprovado a lei e vai ser pago. E Itapeva foi aprovado, então foi uma luta junto com os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Itapeva e também dos profissionais da Santa Casa. Fizemos, e quando o Mário enviou a lei para a Câmara, eu comuniquei, porque era uma luta nossa, né, para a classe, comuniquei todos, e daí lotou a Câmara, dos profissionais da enfermagem, foi aprovado. E quando foi aprovado lá em Brasília, o ministro Barroso, ele travou o projeto. Por quê? Porque ele queria saber de onde vinha as questões dos recursos financeiros para custear o piso da enfermagem. Né, sem querer jogar confete no Barroso, mas até acho que nesse caso ele foi assertivo. Porque assim, se cria os pisos nacionais, mas não se preocupa com o cofre das prefeituras, se tem limite prudencial, exatamente. Então assim, a União ela vota, mas ela joga bomba para os municípios, né? E os municípios da nossa região aqui, a grande maioria delas arcaram com as despesas com os recursos financeiros municipais. Até vinha a complementação. E Itapeva não. Então, o prefeito Mário, na época, ele falou, não, eu vou pagar o piso da enfermagem, tal. Mas quando barrou lá no Congresso, né, lá no Judiciário, no STF, aí ele recuou. Falou, não, vou só pagar como complemento. E continua ainda sendo pago como complemento. Então vem o recurso do Ministério da Saúde e é direcionado para todos os profissionais da enfermagem, tanto da Prefeitura quanto da Santa Casa. E eu quero fazer um adendo aqui na minha fala e dizer que
Essa portaria do recurso do complemento que vem para o município, ele vem entre o dia 28 de cada mês, 28, 29, no máximo 30. Até o final do mês. Até o final de cada mês. E a prefeitura está tendo essa dificuldade, eu vejo até falta de diálogo com a Santa Casa, porque quando cai, os profissionais da prefeitura recebem no período certo. Já a Santa Casa não. Sim. Então agora eles estão exigindo plano de trabalho, parecer jurídico, e a Santa Casa está entregando para a prefeitura no tempo hábil. E só que o dinheiro vem carimbado para isso. Para isso. E veja bem, os profissionais estão reclamando, inclusive me falaram também, procuraram outros vereadores, que às vezes eles vão receber lá depois do dia 15. Não, muitas enfermeiras ali também dentro da Santa Casa têm contato, elas têm reclamado muito. E assim, né, Coquinho, você até fala falta de diálogo, eu já falo até má fé do executivo. Porque assim, na verdade, o que eu vejo, até o Laércio parou de falar comigo, não conversa mais comigo hoje em dia por causa disso. De eu ter cobrado essa questão, exatamente porque o dinheiro fica na conta da prefeitura, a prefeitura fica ganhando rendimento em cima de um dinheiro que não é dela. Exatamente. Aí você vai ver os profissionais lá, principalmente da Santa Casa, né? Vai pagar uma conta, paga em atraso, paga juros em cima porque não veio o salário total. Então perdendo dinheiro com isso, né? Então eu quero reforçar aqui a fala, endossar a fala do Matheus também, e dizer que a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Itapeva, eu enquanto vereador também, já fizemos uma solicitação, a minha foi uma indicação, da Comissão de Saúde foi um ofício, dizendo para eles estabelecer uma data. Se cai até o final do mês, vamos pôr até o dia 5 do outro mês, então, aí os profissionais já sabem que até o dia 5 já cai no contra-cheque deles ali. Sim. Porque eles entram no aplicativo do banco, tem os lançamentos futuros. E a Santa Casa, né, também vamos fazer esse destaque, hoje em dia ela não tem capital financeiro suficiente para pagar essa diferença e depois receber da prefeitura. Ela também não eles consegue. Estavam fazendo isso. Conversando com a Luciane, lá, que é a superintendente, o pessoal da Santa Casa. Antes eles conseguiam porque eles estavam tinha dinheiro em caixa. Tinha dinheiro em caixa. Então, eles nesse período, nesse prazo, quando caiu o dinheiro da prefeitura para Santa Casa, eles conseguiam, então... Sim, fazia giro de caixa. Exatamente. Então, queremos aí que a prefeitura coloque uma data para fazer o repasse para Santa Casa, porque os profissionais não podem sofrer, né, ter prejuízo por conta aí do descaso da prefeitura. Sim. E outro ponto também, né, que nessa questão do piso é o que você comentou. Até hoje está sendo pago como complemento. Complemento não é piso. Né? Porque o que acontece? Quando a prefeitura ela paga via complemento, esse valor não entra para a soma da aposentadoria dos enfermeiros, né? Então, por exemplo, o enfermeiro que ganha o piso, aliás, complementa o piso na forma desse complemento, o dia que se aposentar ele perde esse complemento, né? O que é um absurdo. Teria que já estar no piso, né? Tem que virar o salário base. Isso que a luta, inclusive eu fiz também uma moção de apelo para o Congresso Nacional para tramitar em regime de urgência a PEC 19, porque com a PEC 19 vai conseguir ajustar a jornada de trabalho de 30 horas já com o complemento se tornando base salarial para a enfermagem. E aí entra a questão da aposentadoria. O que na verdade essa luta. E os já Corém, COFEM, não é isso, né? Os deputados federais, os estaduais que têm como base a enfermagem, estão fazendo essas movimentações. Sim. E eu até quero aproveitar aqui a oportunidade e pedir para as outras câmaras também aqui da região fazer também, né, usar esse dispositivo, porque tem muito profissional de enfermagem aqui da região que nos procura. Então eu consigo fazer uma moção pela Câmara de Itapeva. Então procura o vereador, né, de sua cidade e façam, porque chegando a movimentação lá com essas moções de apelo de todas as câmaras, com certeza o presidente lá coloca em pauta, né, o Hugo Mota. Sim, vai então, fazer caminhar, né? Caminhar, não ficar travado lá. Sim. E assim, qualquer ainda falando, né, a questão da política daqui, aliás, vamos terminar ali o Alda Brancal. Vamos falar a questão do esgoto ali, que a gente já foi para, né, a pauta municipal e ficou. Eu mesmo já recebi algumas reclamações da questão do esgoto lá do Alto da Brancal. Que pé que tá, como que tá, né? Porque faz anos essa luta, né? Eu lembro que até na época acho que foi na época do Roberto até, teve algumas críticas a ele que mandou lajotar algumas ruas lá que ainda não tinha esgoto. Assim, se a prefeitura vai lá, jota, depois a Sabesp passa quebrando tudo para passar o esgoto, né? Exatamente, viu, Matheus? Olha, é uma questão de gestão e administração. Por quê? Porque todos os prefeitos que passaram não se preocuparam em
primeiramente, passar a tubulação de rede de esgoto, fazer a rede de saneamento básico. Eles queriam lajotar porque eles têm interesse de conseguir a votação, né, dos moradores para se eleger como prefeito. Porém, existe a Sabesp que precisava, né, dos recursos da prefeitura para iniciar a obra. E não é uma obra barata. O sistema de esgoto do Alto da Brancal é em torno de 5 milhões para começar. E é um trabalho de muitos anos, de muitas mãos. E aqui eu quero abrir aspas e falar da Associação de Moradores lá do Alto da Brancal, que eu participei e ainda continua. Então eles fazem um trabalho fundamental, voluntário também. E eu, enquanto eu estava como assessor, eu participava das audiências públicas, depois como presidente da associação e agora como vereador. A gente foi para Itapetininga, né, Cris? Ela foi comigo, a gente foi em São Paulo. Pra quem não sabe, a Cris, né, que é assessor do Coquinho, tá aqui. Cristina tá aqui do lado, meu braço direito. E nós temos essa luta há muito tempo. Hoje, o Alto da Brancal, ela foi feito uma parte da rede de esgoto, acho que tem em torno aí de 60% de rede de esgoto ligada. Então, são 350 domicílios que já podem fazer o pedido de ligação. Então, por exemplo, hoje em dia a obra não seria mais os 5 milhões que você falou. Não, hoje já foi, tá. foi menos e ainda precisa aí de uma parte de 30% ainda para concluir. Uma parte que precisa de colocar instalação de bomba elevatória, estação de bomba elevatória. Por quê? As casas que estão já liberadas para fazer o pedido de esgoto são as casas que têm a caída, gravidade. Sim. Então, ali, boa parte do Alto da Brancal, parte mais alta da Palmeirinha, né? Essas partes altas já pode fazer o pedido de ligação lá no Poupatempo, no guichê da Sabesp. E eu quero aqui dizer para as pessoas que são 350, isso são números que o próprio Márcio, né, que é o gerente de divisão da Sabesp, nos passou através de um documento que eu estou cobrando, eu sempre cobro ele através de documentos, às vezes eu ligo para ele, inclusive ele me falou agora, vereador, agora mudou a forma de contratação. É por conta da privatização da Sabesp, uma alterada, então fez uma alterada. Mas eu quero dizer para a população que desde o início do meu mandato, antes de ser vereador, a gente já estava cobrando e com certeza vamos continuar cobrando. Então, quando certas pessoas ou a própria população encontra ainda o esgoto na rua, de algumas ruas do Alto da Brancal, é porque esta rua específica precisa da bomba elevatória. O que é a bomba elevatória? É um objeto de sucção onde não tem a gravidade, então ela precisa da energia, fazer a sucção do esgoto para então levar até ter a gravidade para daí ir para a lagoa. Então 70% do bairro ela já está ligada, mas tem 30% ainda que precisa das bombas elevatórias. E tem ruas que já está liberada e os moradores ainda não foram fazer o pedido de ligação. Né? E para fazer o pedido de ligação, precisa comprar a caixinha de distribuição de esgoto. Até por isso que alguns não fizeram, né? É o padrão ali da Sabesp. Dá em torno aí, acho que R$200 a caixinha. Ou pode fazer manualmente também, se for pedreiro. Aí a parte interna da casa para a caixinha é do proprietário também, é do morador. Sim. Então tem que comprar o tubo, né? O cano de 100, fazer todas as adaptações ali. E depois pagar por mês pronto. Ainda para a Sabesp, né? Coisa que hoje em dia não tem, né? A taxa lá, né? Já está cobrando. Mas daí não está cobrando de todos, né? Aquele que não fez a ligação não cobra. Está cobrando também. Tá também? Tá também. Por isso que eu peço a urgência dos moradores, se a sua rua está apta para fazer o pedido de ligação, a gente sabe que a dificuldade financeira que cada um tem, né? Eu também não sei como que está a situação de cada um. Mas se puder fazer um esforço, porque já está cobrando essa taxa. Sim. Sabe? Então tem que fazer a caixinha, fazer a parte de instalação por dentro. E aí quando estiver pronto, aí faz o pedido na Sabesp para fazer a conexão com a ligação. Senão até lá está sendo fossa ainda. Senão até lá está sendo fossa. Entendeu? Então tá nesse pé aí.
conversei com o Márcio, mandei mensagem para ele, ele não retornou, que já passou para a empresa, está guardando o orçamento da empresa, porque o nosso intuito é fazer com que 100% Não, o Márcio, do ele bairro... tem... Eu gosto do serviço do Márcio ali na Sabesp. Né? Tudo bem que eu ainda acho que falta um pouco de fiscalização da Sabesp, principalmente na parte de obra de rua, em cima da terceirizada, sabe? De cobrar um serviço melhor, mas eu gosto muito do serviço do Márcio ali. Até ontem eu tava... Porque aumentou o número de terceirização agora na Sabesp por conta da, né? Da privatização. E ele é muito solícito, o Márcio. Sempre nos atende. Sim. É um cara que... acessível. Quando precisa dele, ele retorna. Mas muitas das coisas, às vezes, não depende só dele, né? Sim. Tem toda a parte aí burocrática também que precisa ser levado em consideração. Correr, né? E daí, Coquinho, voltando não, né? Agora indo para as pautas atuais ali da Câmara Municipal. Vamos falar ali um pouco do empréstimo. Como que você está vendo essa questão do empréstimo que a prefeita está querendo? Qual que é seu posicionamento até o momento? O projeto do Finisa, né, de créditos, ele está tramitando na casa. Eu sou o presidente da Comissão de Legislação, de Economia, então eu presido as duas comissões. E a gente tem analisado, pedido orientações com o departamento jurídico da casa. A gente solicitou um parecer do IBAM. Para quem não sabe o que é o IBAM, é o Instituto Brasileiro de Administrações Municipais. A gente também solicitou um parecer financeiro do nosso departamento e, assim, muitas, vamos dizer, dúvidas estão sendo sanadas antes de enviar para plenário. A prefeita, inclusive, hoje pediu, né, uma reunião com os vereadores para explicar, mas ela, dentro do projeto, consta 22 milhões para comprar maquinários, máquinas, caminhões, ambulâncias, carros, e 8 milhões para pavimentações, né, para fazer a tampa-buraco, pavimentação, lajota, enfim. Então, estão 22 para compra de maquinário e 8 milhões para pavimentação. Só que a forma que chegou até a Câmara esse pedido assustou um pouco, tanto do Poder Legislativo quanto a população, pela falta do diálogo e deixar assim mais a população próximo do que está acontecendo. E aí a questão financeira do município, porque até então ela reclamou em uma das suas falas que o governo anterior tinha deixado déficit, inclusive é motivo de SEI também. Sim. E o governo Mário falou que deixou com superávit, né, com dinheiro em caixa. Então tem muitas dúvidas ainda que precisam ser sanadas. E eu vejo que esse empréstimo ele tem 10 anos para ser pago. Então vai passar o mandato dela, vai passar ela vai passar para outro processo eleitoral, não sabe se ela vai se reeleger, e vai ficar para o outro ainda. Sim. E não está bem esclarecido as questões da porcentagem, de questões de juros, como que está sendo aí a amortização. Tudo, então tem muitos detalhes que precisa ser levado em consideração, né? Mas nós estamos analisando ainda, temos ainda um tempo com os demais vereadores para a gente mandar para o plenário e depois o plenário é soberano, né? Então, mas o que o povo quer saber é um sim ou um não. Até agora, pelo que você analisou, se a votação fosse, por exemplo, amanhã, você seria favorável ou contrário ao empréstimo? Você viu, né, Cris? Agora eu coloquei ele na parede, né? Você sentiu agora, né? Agora foi aquela, é sim ou é não? É Lula ou é Bolsonaro? Eu vejo assim que há outras maneiras para poder fazer, não endividando o município, mas outras maneiras que ela possa fazer com que os recursos públicos sejam bem aplicados. Nós aprovamos na Câmara Municipal a peça orçamentária para 2025, 645 milhões. Então, o Laércio diminuiu agora, né? Está em 600, né? Ele deu uma diminuída. Pois E aí eu acho que dá para fazer uma administração boa com esse recurso. Eu vejo que ela até falou algumas vezes que vai reativar os distritos do Alto da Brancal, do Areia Branca e tudo mais.
Mas, porém, ela está investindo em maquinários, que maquinários com o tempo ela pode... E vai, né? Você tem o custo de manutenção, de tudo, Motorista, que a prefeitura também não tem como que vai fazer. E também procurar outras fontes de recursos. Sim. E a falta a falta de conversar mesmo, deixar mais transparente, colocar uma audiência pública, ver o que a população também está dizendo com relação a isso. Até hoje mesmo estava vendo um vídeo do Roberto, por mais que seja duro, né? Às vezes tem que falar, o Roberto tá certo nessa, mas eu vi ele cobrando mesmo essa questão de audiência pública também. Porque é uma palavra que a prefeita usa muito, né? É um recurso bastante robusto. Robusto, Ela tá gostando do robusto. Robusto. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público, né? E principalmente por causa disso que você falou, né? Não é o dinheiro agora, é o dinheiro daqui até 10 anos lá à frente, né? Duro. Não é fácil. É duro. E eu tenho essa questão também do primeiro ano, né? Não se paga a amortização, mas se paga o juro. Mas isso não ajuda em nada, muito pelo contrário. Porque um ano de juro, pelo valor que é o empréstimo, é R$450 mil por mês só de juro. Tem que ver, acompanhar aí a questão da taxa Selic, né? Tudo isso. E tem que pôr na balança qual que é a prioridade, né? Será que só tem essa forma de endividar o município para tentar resgatar o município? Não. Se ela veio com a palavra do novo, se ela veio com uma roupagem aí de política nova, então faça uma administração então, com o que tem em mãos. Com o que a gente pode ajudar a cidade, né? Vamos melhorar nisso aqui, na questão dos incentivos fiscais, vamos tentar, sei lá, de uma outra forma. E outra também, né, Coquinho? Se a gente for ver, vai pagar em média entre juros e amortização, pelo menos no primeiro ano, depois vai dando uma diminuída pequena, mas vai pagar quase, vamos colocar aí para arredondar, 7 milhões por ano do empréstimo. Então assim, você vai pagar 7 milhões por ano para pegar 30 milhões, quer dizer que nos 4 anos da DUC, se ela usar 7 milhões por ano para comprar todo ano um pouco do maquinário, em 4 anos o município gastou 28 milhões e não precisa fazer empréstimo. Então assim, para que deixar uma dívida de mais 6 anos? Faz um pouco, não precisa fazer tudo de uma vez só. Né? Compra 7 milhões esse ano de máquina, ano que vem compra mais 7, depois mais 7, depois mais 7. E tem o governo federal, o governo estadual, né? Dá para buscar as emendas parlamentares. O próprio Tarcísio anunciou aí 52 milhões de emendas. 64, né? 52 milhões de emendas parlamentares dos deputados estaduais. Aumentou o SUS Paulista na Santa Casa, a questão de saúde. O ano que vem tem eleição nacional, né? Presidente, hora de governador, aproveitar, é o momento que os deputados federais e estaduais também vão ajudar. Estão abrindo a carteira, né? E fazer com que os programas dos governos federais, que eles enviam muito recurso para a cidade, funcione de fato. Porque tem muito recurso que pode vir para o município, mas a prefeita, o prefeito tem que ir atrás. Se ele for no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, fazer com que Itapeva seja protagonista de fato, né? Somos aqui a 16ª região administrativa do Sudoeste Paulista. Dizer que somos o maior PIB agrícola, que nós trabalhamos aqui com as mineradoras, que temos agricultura forte, né? O campo. Eu acredito que Itapeva vai impulsionar muito. E não colocar. É fácil você fazer uma dívida e deixar para o próximo pagar. Exatamente. Que às vezes vai passar ali o seu mandato, deixa para o outro prefeito, vai para outro prefeito e às vezes vai atender apenas um ano ou 2 anos, não sabemos, né? Do seu mandato. Então é momento então, de resumindo discussão. Pela tua fala, se fosse amanhã a votação era não. Né? Vamos ver as outras fontes. Vamos. Fiquem em paz, só vai sair semana que vem, porque ainda vai ter uma semana para sem ela saber a tua opinião. Coqui, agora indo ali para um assunto também da Câmara, né, e atual, que é essa nova SEI, que até você ficou como relator, né? Sei que certas coisas você ainda não pode falar exatamente por ser relator, né? Mas dentro daquilo que você pode contar, né, comentar, explica para a população o que motivou a abertura dessa SEI, porque nem tudo... Até porque assim, a Câmara abriu a SEI, a prefeita fez um vídeo e ficou aquela coisa que muitos não estão entendendo ainda o que é que aconteceu e o que motivou a abertura dessa SEI. Faz um resumo aí, pô. Fazer um resumo bem rapidamente, né? Mas é importante a população saber. Na Câmara Municipal,
ela tem as comissões permanentes, que são a comissão de legislação, comissão de economia, saúde, segurança, direitos humanos. Essas comissões, elas são permanentes, como o nome já diz, né? Então, todos os projetos de lei que encaminha do executivo ou do próprio legislativo, passam por essas comissões. E a comissão especial de inquérito é por um fato determinado, às vezes por uma denúncia ou um caso para ser apurado com rapidez. Então, temos a comissão especial de inquérito dentro do nosso regimento interno. E na questão dessa específica que foi aberta, pelo fato de uma dispensa de licitação de mais de R$ 1,5 milhão de reais. 1.530.000, né? 1.530.000, exatamente. E por dispensa de licitação de forma emergencial. Quando se fala em emergencial, naturalmente as pessoas pensam uma questão de saúde, um surto, né? Questões assim que seja liberado esses recursos públicos rapidamente para fazer com que já utilize esses recursos para uma determinada coisa. Se fosse na saúde, na educação. E ela apresentou para que fosse usado esse recurso para a zeladoria, corte de mato. 1 milhão e pouco. Por 3 meses, até fazer o processo licitatório. Fazer a licitação para que possa, né, utilizar. Sim. Então, o que motivou que o valor alto e ainda não ficou bem claro o motivo para usar. E a vereadora Áurea apresentou o requerimento assinado por 13 vereadores e vamos começar a fazer a investigação. Inclusive, já tivemos a Na verdade, reunião. já tinha sido apresentado também, né? Logo quando aconteceu. Aí teve vereador até que assinou naquela, retirou, que foi na época foi o Margarida e a Val. Né? Agora a Val assinou de novo e manteve a assinatura, né? Importante a sua fala, porque para abrir uma comissão especial de inquérito, precisa de 5 assinaturas dos vereadores. Sim. Né? Tendo as 5 assinaturas, já abre o requerimento, vai para leitura, para votação, e aí vota-se entre os vereadores. São duas situações. Os líderes das bancadas do partido. Acordo de bancada. Acordo de bancada ou vai para votação. Nesse caso, teve um acordo de bancada e indicou os vereadores. Sim. E foi feito. Na anterior, não obteve nem 5 assinaturas para abrir. Sim. E aí, quer dizer, tinha 5, né? Mas daí o Margarida e a Val retirou, ficou 100. Né? Vamos lembrar a história. Exatamente. Mas daí não obteve, não consolidou as 5 assinaturas. Sim. Então 2 retirou, ficou 3. Então não abriu. Nessa, teve 11, depois mais 2 vereadores assinaram e conseguiu chegar no número 13. Que é as 13 assinaturas que 5 já abria, né? Sim. Então teve as 13 e aí a gente fez a sessão, foi indicado pelos líderes dos partidos e eu fiquei como um relator dentro dos 5 vereadores da composição. Aí tem a eleição interna da ceia. O Dr. Poli ficou como presidente e eu fiquei como relator. Sim. E nós já iniciamos os trabalhos, solicitando todo o processo administrativo desta contratação. E agora, o primeiro momento é mais solicitação de documentos mesmo, né? Aí depois, no segundo momento, a gente vai chamar para as oitivas, né? Para depoimento, tudo. Então, é um processo de investigação. Deixar bem claro para a população que a SEI, ela não está julgando. A prefeita... Né, é uma forma de levantar todo o depoimento, análise documentais, e depois disso, depois das testemunhas, a gente vai fazer um documento, vai elaborar um relatório parcial, depois elaborar um relatório final e enviar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. Então a gente vai fazer esse papel, né? E aí vamos aguardar para ver como que vai ser. Sim. Mas E outro, né? A prefeita agora ela ainda alega que não deu tempo de fazer a licitação. Que é brincadeira, né? 5 meses, não fazer uma licitação. A população fica achando que é um negócio extremamente difícil de se fazer uma licitação. Não é bem assim, né? Você tem que fazer o edital, abrir. Até porque, assim, hoje em dia, né, a mesma dificuldade, a mesma documentação que você tem que colocar para fazer uma licitação, você tem que fazer para fazer uma dispensa. Você tem que ter o cronograma do que vai ser, custos, tudo.
Muito importante, porque até então, no governo de transição, o secretário anterior, ele te deixou tudo pronto, tudo preparado, era só para continuar a licitação. E então ela estava ciente disso, porque ela participou da transição. E aí precisava, não sei se era o momento ela fazer a dispensa de licitação nesse valor alto, né? 1,5 milhão. Dizer para a população também que não é ilegal fazer a dispensa de licitação. E ela, quando bem fundamentada, né? Bem fundamentado, uma situação emergencial, segundo ela, né, e a equipe dela disse, e para a zeladoria, para a limpeza. Então tudo isso será levantado, será investigado, a questão da lei de responsabilidade fiscal, aqui a equipe de transição, para a gente poder informar a população o que aconteceu nesse período. Porque é um recurso público, né? É da população. É o dinheiro do Como povo. falaria a prefeita, é um recurso robusto. Robusto. Né? Mas vamos aí, né? Estamos iniciando os trabalhos e temos 90 dias para terminar. Prorrogável por mais 90, né? Prorrogável o mais 90. O que esperamos que não prorrogue, né? Porque a Itararé mesmo abriu uma CEI, fechou a CEI, já deu uma resposta para a população, e a CEI em Itapeva parece que é mais no tranco mesmo, é complicado, né, a CEI aqui. Tem esse período, depois pode ser prorrogado, eu já vi CEI que terminou antes dos 90 dias, às vezes com 30 dias, com 60 dias, aí depende do tamanho, né, de análise do comentário. Depende da robustez. Porque eu participei da CEI do laboratório, participei da CEI do Covid, da Santa Casa eu não participei, então, e todas as CEIs, quando não se vê um prefeito sendo cassado, quando se vê, né, afastado, todo mundo pensa que vai dar em pizza. No dito popular, né, as pessoas falam isso. Mas fica bem complicada a situação de um prefeito, ou de um secretário, ou de alguma pessoa pública, quando passa pelo processo da CEI, porque ela não acaba ali. Ela é iniciado ali, mas aí a gente, como eu falei no início, encaminha para o Ministério Público, encaminha para o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. Na verdade, encaminha um resumo, né? Só que às vezes chega lá, o promotor também, não vejo nada aí, arquive-se, né? Arquiva-se. Então, mas aí, o que acontece? Além do trabalho da Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizadora do Poder Legislativo, aí vai para os outros órgãos. E aí pode ser que arquiva-se, mas a própria pessoa que está sendo investigada, ele vai ter que, além de responder para a Câmara, vai ter que responder para o Ministério Público também. Entendeu, Matheus? Então, nunca acaba em pizza, vamos dizer assim, é difícil. Às vezes ela pode responde, às vezes paga multa, mas não acaba em pizza, não dá nada, sempre vai dar alguma coisa. É que assim, eu vejo que a CEI, na verdade, ela tem dois caminhos. Ou ela vai dar em alguma coisa ruim, ou ela vai ser um atestado de idoneidade para a pessoa. Realmente deu tudo. Porque igual a gente vê mesmo, né? Muitos falam da CEI, né? Igual você mesmo comentou algumas do Mário, e no Mário acho que teve umas 5, 6, né? Durante a gestão do Mário. Teve CEI que chegou lá, o promotor falou, também não identifico nada, se arquive-se, né? Até teve uma que você foi o relator na do Mário, né? Teve. Que eu vazei o relatório seu antes, você ficou bravo. Você ia ler à noite o relatório, de manhã eu vazei. Como as notícias até hoje você não sabe quem me passou. Não sei, sinceramente. Eu fui relator dessa CEI, participei de outras como membro, fui presidente da CEI do laboratório. É que agora eu tô tentando lembrar qual que foi que eu vazei antes, o relatório. Não foi a do laboratório, foi antes. COVID? Acho que foi a do Covid. Foi a do Covid. Foi a do Covid. E a do Covid eu estive em Brasília, eu protocolei até lá no Ministério da Saúde. Na de lá é verdade mesmo. Eu fiz uma foto lá. Mas a gente tá fazendo nosso papel, né? O papel que a população nos confiou aí. Além de representar a população, fazer legislação e a fiscalização, que é o fundamental. É o papel do vereador, é fiscalizar. Se não for para fiscalizar, não tem porque ter vereador. A gente levanta a bola, né? Depois vai para os outros órgãos, como você falou, tem o promotor que arquivou, aí pode ser que dê alguma coisa, pode ser. Se teve, né, questões aí que não foi de acordo com a lei. Mas, por outro lado, como você pode testar a questão da idoneidade do prefeito, da prefeita ou de outro, né? O secretário, né? De quem estiver envolvido, dependendo do assunto, né? Sim.
E também tem da Câmara, né? Porque também se pode abrir SEI para Pode, sim. investigar a própria Câmara, atos do presidente e tal. Exatamente. Ouviu, E tudo né, tá Maria? constando. Não, tô brincando. Presidente. Ontem mesmo eu tava analisando os portal gastos da transparência. Câmara, tá tranquilo, lá não teve gasto diferente Robusto. nenhum, Não, tem uns gastos assim, que são robustos, por exemplo, portaria, limpeza, umas coisas assim mas que é natural, pelo tamanho Pagar ali tudo. folha, né? Dos Sim. funcionários, aí gasta Mas eu digo assim, bastante. gasto extra, diferente. importante. Igual na gestão anterior da do Marinho, para não citar o nome do Roberto, teve uma lá que onde eu abri, tava comprando carteira timbrada, pasta timbrada, umas coisas assim de couro. Aí ainda o Roberto cancelou quando tomou uma proporção na mídia, esse gás dele. Então o do Marinho eu sempre acompanho também a Câmara, mas lá é mais tranquilo mesmo. E tá tudo constando no portal Transparência, né? A população também pode fazer essa análise, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. Além do vereador fazer a fiscalização, a própria população também pode. Pode estar acompanhando. Acompanhando. Né? Mas, Coquinho, seguindo aqui para os momentos finais, tem mais algum tema que você queira comentar? Quer mandar um beijo para alguém? Tá amando, não tá amando, Coquinho? Como que tá? Tá namorando, não tá? Tá, ficou sem graça agora. Agora, então aproveita, Coquinho. Aproveita e mandar um beijo para ela, então, Coquinho. Vou mandar. Quero agradecer principalmente aqui a casa, né? Em nome da Terezinha, toda a clube, aqui a rádio que sempre nos chama, né, para poder conversar. Você, Matheus, e esteve lá no meu primeiro mandato, lá junto com a minha família, em 2020. Fui lá comer bolinho de frango, com frango desfiado. Com frango desfiado. Por sinal, era bolinho de frango com frango desfiado, que teve lá na casa do Coquinho. 2020. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de a gente poder conversar um pouco com a população, falar do nosso trabalho. Tava chique lá, viu, Cris? Era comida de governador lá. Quem dera. Agradecer a Cristina, a minha assessora, todas as pessoas que estiveram comigo, né, nesse período, enquanto vereador, o meu bairro lá do Alto da Brancal. Agradecer a população que confiou o voto e sempre estamos de portas abertas lá na Câmara Municipal. Eu continuo ainda fazendo as visitas nos bairros. A gente, inclusive amanhã, nós temos visitas na zona rural, né, Cris? Então, estamos a todo vapor. Mandar um beijo pra Michele, né, minha namorada. Agora, depois que você falou, não posso... Agora você viu o furo de reportagem. Vereador Coquinho está amando. Agradecer ela, minha parceira, sempre me ajudou, né, em todos os momentos. E a gente Estão há quantos anos juntos já, Coquinho? Já estamos um bom tempo já. Agora ele fica sem graça, né, Cris? Fica vermelhinho. Então, pra quem só tá ouvindo, não tá vendo ele vermelho. Imagina. Mas estamos aqui pra trabalhar e vamos pra cima. Mas a Cris ainda tá solteiro, né, Coquinho? Nós temos que achar um amor pra sua assessora. Logo Vamos, vocês que quiserem conhecer a Cristina, assessora do Coquinho, podem mandar cartas aqui para a rádio. Nós estaremos encaminhando para o gabinete do vereador para fazer a pré-seleção. Como que era aquele quadro do Silvio Santos? Lembra que tinha de receber carta? Vai dar namoro. Não, tio Vai Dar Namoro também tinha. O vereador do Rodrigo Faro, né? Mas vamos montar aqui o quadro. Vai Dar Namoro. Boa. Achar um namorado pra Cristina. Pretendente. Mas, viu, Coquinho, quero te agradecer, viu, por aqui, né? Não sei que teve aí as brincadeiras, mas sempre muito sério os assuntos que você levantou. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade e pela coragem, porque o pessoal tem medo de vir comigo, acho que eu vou detonar. E aqui a ideia não é essa, a ideia aqui é exatamente ser mais institucional, uma coisa aqui é para bater papo. Isso aí. Agradeço. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, Ronaldo Coquinho Vereador, no Instagram, TikTok, Facebook. Lá eu coloco no meu dia a dia, meus trabalhos, né? Projeto de leis, tudo que eu faço a gente coloca lá para a população. Temos o gabinete online também, portas abertas e tudo que quiser pode nos procurar. Se tiver denúncia aí nos bairros, se tiver alguma coisa que a gente possa colaborar com o Poder Executivo, vamos fazer essa ponte. Obrigado então, Coquinho. Valeu.